A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Amém? Voltei com uma palavra de Deus para o seu coração. Livro de Isaías, capítulo 25. A palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, jamais será reedificada. Pelo que os povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O livro de Isaías, do capítulo 25, é um cântico de louvor pela misericórdia divina. O Senhor aqui, ele está entrando com uma intervenção na vida do povo. Esse capítulo 25 aqui, ele foi escrito durante um período muito conturbado da história de Israel. Ou seja, foi naquele tempo que o país Israel havia sido dividido em dois reinos. Lembra? Israel ao norte, Judá ao sul, reino sul, reino norte. Pois, então esses dois reinos já não estavam unificados e os dois enfrentavam ameaças constantes dos seus inimigos. E não eram qualquer inimigos, não. Sabe o povo da Síria, os assírios? Sabe os povos da Babilônia, os caldeus? Era com esses que eles estavam enfrentando, bem dizer assim, o pior cenário que eles podiam imaginar. Só que em Isaías 25, a palavra está lembrando que para nosso Deus isso não é nada. Porque quando ele entra com a intervenção dele, até aquele que se faz forte, Deus faz se tornar fraco. Ei, escute que Deus vai falar com você. Os assírios eram um povo lá da antiga Mesopotâmia, e esse povo, eles não eram conhecidos por ser os assírios, não. Eles eram conhecidos por sua força militar. Eles tinham estratégias militares que em outros países não tinham. E eles começaram a formar impérios, né? Esses impérios grandes, com a sua força militar. Eles entravam nos lugares, eles invadiam, tomavam posse, seus despojos, e eles cresciam. Porque pensa numa organização militar, pensa em táticas de guerra brutais que eles usavam. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua força militar, pela sua organização. Mas tinha um problema. Eles não adoravam o Deus de Israel. Eles eram politeístas. Eles tinham muitos deuses. Eles cultuavam, adoravam muitos deuses. Mas o povo de Israel, não. Servia a Deus. O que criou, o que formou, não é? O que soprou o fôlego de vida, era esse, ou é nesse lugar, né, que era Israel, nesse lugar de adoração, que tinha um lugar de adoração,
é que eles buscavam a Deus, o Deus verdadeiro. E quando eu posso estar de frente do maior inimigo da atualidade, eu posso estar diante de um jurado que usa táticas que, se você falar assim, eu pela minha força, eu não consigo. Mas esse que se acha não tem o Deus que você tem. Porque enquanto ele se defende pelo seu conhecimento, pelas suas teses, entendeu? Por aquilo que ele acha que conquistou, o povo de Deus não precisa se defender. Porque ele tem um Deus. Nós temos Deus que defende a nossa causa. Esse povo assírio enfrentava e confrontava o tempo todo os israelitas. Mas aí eu paro para pensar que o povo de Israel sempre foi perseguido. E nos dias atuais você vê a perseguição. Um país tão pequeno, mas tão desejado. Por quê? Porque aonde tem Deus, há diferença. Aonde tem Deus, o povo é diferente. O povo sobressai, pode ser o menor país, sobressai em tudo. Conheça ou tenha contato com os judeus e você vai ver que são diferentes. É um povo abençoado, prosperam, são grandes empresários, são pessoas cultas, inteligentes, porque Deus abençoou, Deus chamou esse povo. Mas aí o Senhor, ele não só veio para eles, mas ele também veio para os gentios. Jesus veio para os gentios. Então, todo aquele, porque ele quebrou, ele rasgou esse véu, que impedia a nossa adoração a Deus diretamente, e fez com que nós buscássemos em todo tempo, em todo momento. Eu posso estar dentro do meu carro que Deus está me ouvindo. Jesus veio para fazer isso. Então, o Senhor Jesus não veio só para os seus, ele veio também para os gentios. Até que quando ele dá um chamado para Paulo, e Paulo sai pregando, e Paulo tinha conhecimento e falava vários idiomas, justamente com um propósito. Deus chamou para um propósito, porque você vai para os gentios. Porque esses aqui, eles me conhecem, mas eles não querem saber de mim. Então você vai começar a pregar para aqueles que ainda não conhecem o meu nome. E é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é pregado por todo mundo, por todas as nações, e não tem um nos dias atuais que fala assim, eu nunca ouvi falar de Jesus, porque todos já ouviram falar do nome de Jesus. Todos, até os índios, se falar assim, você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi. Porque é isso que o Senhor Jesus fez, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos. Ele veio se entregar por amor a mim e a você. Aí o povo de Israel está passando por momentos de conflitos, mas não são só os assírios, não só é esse povo que vivia naquelas regiões montanhosas, que tinha muitas montanhas, e você sabe que lá os ganhos deles era através da ocupação de outros povos, eles ocupavam através da força militar. Então os ganhos deles, eles faturavam em cima disso, eles colocavam em cima do povo impostos e o povo tinha que pagar. Então esse era a forma, o ganho deles, a estratégia deles, povo poderoso. Só que no capítulo 25, o povo está dizendo, tu és o meu Deus, eu vou te exaltar, eu vou te louvar, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. O que o Senhor prometeu lá no passado está se cumprindo. O que o Senhor disse lá atrás, eu estou vendo acontecer. Então, todos esses feitos que estão sendo executados aqui, o Senhor foi fiel para cumpri-los. Lembra que eu falei que o povo estava enfrentando também os caldeus? Um povo que também vivia lá desculpa, sabe quando foge a palavra? Mesopotâmia? Agora saiu a palavra. Era um povo que vivia também na Mesopotâmia, só que era no norte. Enquanto os assírios viviam no sul, os caldeus viviam mais
os babilônicos viviam mais no sul, enquanto os assírios viviam mais no norte. Só que lá, o povo encontrava terras férteis. Porque eles estavam lá próximos ao rio Eufrates. Imagina, terras férteis. O que eles mexiam mais? Agricultura, comércio. Então, eles eram uma forte nação porque eles tinham isso em favor deles. A terra, a abundância da terra, a prosperidade da terra, enquanto os assírios só tinham a ordem, né, a organização militar, não. Os caldeus, eles tinham prosperidade e eles viviam disso, da agricultura, do comércio, sabe, esse tratar que eles tiravam deles para vender para fora, eles tinham isso, essa exportação de mantimentos. Eles trabalhavam dessa forma. Então, o povo de Israel não estava enfrentando qualquer nação, não. Eram os caldeus, conhecidos pelo comércio, conhecidos pela agricultura, conhecido pelo desenvolvimento do país. Sabe o que na antiguidade muitas pessoas, né, falavam que eles eram muito conhecidos? E eu acho que você já até ouviu falar isso. Lembra que quando houve alguma pregação que você já ouviu falar assim dos famosos jardins suspensos da Babilônia? Lembra disso? Você já ouviu alguma mensagem sobre isso? Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina o desenvolvimento desse povo. Imagina o patamar desse povo. Sabe aquele código que muitas pessoas já ouviram falar assim, que é o código de Hammurabi, que é assim, olho por olho, dente por dente? Lembra dessa frase? Foram os caldeus que inventaram isso. Era um conjunto de leis escritas da história. Então eles queriam fazer o quê? Eles eram conhecidos. Não tinha como falar, eu não conheço a Babilônia, eu não conheço os caldeus, não conheço. Não, eles eram conhecidos pela sua grande infraestrutura. Eles eram conhecidos pelo seu desenvolvimento comercial. Eles eram conhecidos pelas suas leis e pelos seus conjuntos de leis escritas da história. Eles eram conhecidos pelos seus monumentos. Mas Israel era conhecido pelo o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Sabe quando o povo falava de Israel? Lembra daquele povo que atravessou o mar? Que saiu do Egito? Que atravessou o Mar Vermelho? Ouvi falar que foi Deus, o Deus deles que os livrou. O Deus de Israel. Enquanto muitos eram conhecidos pela sua força, pelo seu conhecimento, pelo seu desenvolvimento, pela sua sabedoria, pela sua a inteligência, pelo seu dinheiro, pelo seu poder, pelo seu status, Israel, o povo de Deus, era conhecido pelos grandes livramentos e os grandes feitos que Deus operava através deles e no meio deles. Deixa eu falar aqui, eu vou entrar nessa mensagem, porque o Espírito Santo hoje ministrava no meu coração esta manhã essa mensagem, porque eu sei que Deus vai falar com você. Eu não estudo a palavra só por estudar, eu estudo a palavra para você aprender, para você lembrar que Deus fala e para você entender que no momento mais difícil, quando eu penso que não tem saída, Ele vem com uma solução para mim. O povo de Israel está glorificando e exaltando a Deus pelas maravilhas que Ele tem executado. Ou seja, Ele não parou de executar. O que Ele fez antigamente, no tempo dos meus pais, no tempo dos meus avós, dos meus bisavós, tataravós, é o mesmo Deus que faz hoje. Ele não mudou. Lembra quando Ele operava lá uns anos atrás, no meio dos teus pais, no meio dos seus parentes, que até hoje, vamos dizer assim, que hoje, nos dias atuais, não estão mais presentes? Pois, é o mesmo Deus que opera hoje. A mesma fé, por exemplo, que sua mãe teve lá no passado, você também pode ter essa fé, e o mesmo que Ele fazia na vida dela, Ele pode fazer na sua vida. Aí o povo está dizendo assim, o Senhor fez, sabe o quê? Pegou aqui um montão de pedras das cidades fortes, estamos relatando do quê? Da Babilônia e dos assírios, da Síria. Então, o judeu está dizendo, o Senhor pegou essa cidade grande, poderosa, e fez um montão de pedras, uma ruína. Ei,
Os caldeus, eles brigaram tanto com os assírios para tomar a Mesopotâmia, que eles queriam ocupar tudo, que chegou um momento, se eu não me engano, 600 e pouco antes de Cristo, os caldeus destruíram os assírios. Eles arranjaram estratégias lá que eles ocuparam tudo. Então, os inimigos foram destruindo os seus próprios, inimigos. Porque Deus, ele faz isso. Você não precisa pôr sua mão. Eles mesmos se destroem. A podridão deles, como se fala, um fruto quando está podre, não precisa você derrubar. Ele por si mesmo cai da árvore. Ele por si mesmo vai cair. Então, o seu inimigo, você não precisa pôr a sua mão para tentar derrubá-lo. Porque ele mesmo, com as atitudes que ele faz, ele mesmo vai cair. Ele mesmo vai se autodestruir. Já viu que muita gente que tentou fazer o mal para você, que você só orou, que você só pediu em oração ao Senhor, e que de repente as coisas aconteceram, e você viu o agir de Deus? Sabe quando Jesus ele estava lá ministrando no Sermão da Montanha? E é interessante essa parte que quando os babilônicos, os caldeus criaram na lei deles, olho por olho, dente por dente, o que Jesus faz? Jesus vem abolir isso. Aí lá no Sermão da Montanha, o Senhor está ensinando, o Senhor está falando, assim, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Quem é que vai fazer isso? Ele vai me bater na minha direita e eu vou oferecer também a esquerda? Não, o Senhor Jesus estava falando assim, eu estou incentivando você a não retribuir violência com violência. Eu estou incitando você a agir com misericórdia e compaixão. Porque enquanto os caldeus incitavam o ódio, a vingança, a falta de perdão, a falta de amor, Jesus veio abolir isso e falar assim, não, vocês podem ser melhor que isso. Vocês podem amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Jesus, no Sermão da Montanha, ele faz essa parte, ele deixa declarado nesses versículos, essa mensagem para dizer, não, vocês não é como eles. Por quê? Porque vocês têm a mim. E se vocês têm a mim, vocês são diferentes. Vocês não são como eles. Vocês não são como o mundo quer que vocês sejam. Não, vocês são como o meu espírito te orienta. Porque pela minha vontade, eu brigava, eu xingava, eu mandava. É verdade, não é? Mas quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu acalmo, eu me tranquilizo, eu fecho a minha boca. Não, Deus vingará a minha causa. Eu lembro uma vez uma cena que aconteceu, gente, quando você está fora do seu país, não pense em você que é só mar de flores, não. Há pessoas preconceituosas, há pessoas que são racistas, há pessoas que não gostam de você, que não gostam da sua nacionalidade. E eu lembro uma vez que nós estávamos num lugar, um rio, onde que vai muitas pessoas visitar, no tempo de calor, e havia lá uma senhora com as crianças e tal, e havia outras brasileiras do outro lado que falavam muito assim, e acho que percebi eu que ela estava incomodada com a forma delas falarem, porque muitos portugueses não gostam dos brasileiros, não gostam do português do Brasil, eles nem consideram o português do Brasil como português, eles falam logo brasileiro, não é a língua portuguesa, é a língua brasileira. Por quê? Porque houve muitas coisas ruins que aconteceram há anos atrás, de mulheres que se prostituíram, mulheres que se envolveram com homens casados, e isso ficou uma má fama para as brasileiras, não só para as brasileiras, para os homens também, homens que vêm, que não querem trabalhar, que não querem nada com a vida, que só querem malandragem. Então, os brasileiros, os que são bons, os que estão aqui, que são trabalhadores, são honestos, infelizmente, muitas vezes têm que enfrentar esses preconceitos devido a atitudes de muitas pessoas que há muitos anos atrás agiram de má fé, e hoje não é diferente. Hoje você vê muitos brasileiros que são bons, mas também vê muitos desonestos, que têm as mesmas atitudes no Brasil e chegam aqui e querem fazer da mesma forma, não querem mudar. E eu sempre falo, o brasileiro tem aquela mania, jeitinho brasileiro. Não é jeitinho brasileiro. As coisas têm que ser corretas, as coisas têm que ser certas, sabe? Você tem que seguir o padrão do país, você tem que seguir a forma, o pensamento, tudo isso você tem que deixar lá e começar
algo novo. Normalmente quando você sai do seu país e você vai em outro país, você está começando uma nova vida. Você está num novo ambiente, com nova cultura, nova língua, entendeu? Então você tem que se adaptar à cultura daquele país. Só que as pessoas vêm com a mentalidade muito fechadas, né? Eu sou assim, e se quiserem, bem, se gostar, bem, se não gostar, não é assim. Eu não tenho que mudar quem eu sou para agradar as pessoas, entendeu? No caráter, né? Tem pessoas, tipo assim, tem um caráter honesto, um caráter firme. E eu não vou, ou vou ser mentiroso, ou vou ser hipócrita, ou vou ser falso, ou vou fingir que gosto da pessoa só para agradar. Não, eu sou quem eu sou, em todo lugar, em todo momento, diante de Deus, diante das pessoas. Mas eu estou falando que tem pessoas que não tiram as coisas velhas para as novas entrarem. Não tem como você vestir uma roupa nova se você está vestido com uma roupa velha. Você vai colocar a roupa nova por cima, pode até, né, servir por um momento. Mas já viu a palhaçada que é, aquele volume que vai ficar? Não vai ficar aparentemente bem. Então eu tenho que tirar as coisas velhas e colocar coisas novas. Não é um odre de vinho, é tirar o que é velho para o novo entrar. Aí tem pessoas que ficam pegas ao passado. Eu vivia assim, eu falava assim, eu agia. Não, você pode mudar, você pode melhorar, você sempre pode melhorar. Todos os dias você pode melhorar em alguma coisa na sua vida. Todos os dias Deus te dá capacidade para você ser melhor em alguma coisa. Muita gente, em vez de aprender as coisas novas, está sempre preso ao passado. Então, há esse preconceito aqui. Então, essa senhora, acho que ao observar elas falarem, não se agradou, e os meninos, e sabe que os meninos ultimamente, eles assistem muito YouTube, e esses YouTubers influencers de criança, eles, né, os portugueses aqui, as crianças adoram isso. Esses vídeos aí do Brasil, de crianças e tal, até os meus também gostam de ver e tal. E sabe que começa a pegar a forma de falar, algumas palavras brasileiras, né, do português do Brasil, e isso, para eles, até na escola, nas escolas, há muita reclamação dos professores, porque estão a alterar o português, né, que eles falam que é o português mãe, porque de tanto assistir YouTubes e aprender essas gírias e tudo, e isso tem atrapalhado até no desenvolvimento da fala de muitas crianças. É assim que eles veem aqui. Resumindo, e essa mãe muito incomodada disse assim, eu escutei, né, eu estava do lado, e eu acho que ela não se apercebeu que era brasileira, porque eu, quando estou no meio deles, eu tento falar, não que a gente não perde sotaque, mas pelo menos entonar, não sei se estou usando o termo certo, ou conjugar o verbo da forma que eles conjugam, né, usar os termos que eles falam, as palavras e tudo, que muda muita coisa. Então, você acha que ela não se apercebeu muito que eu era brasileira? E ela falou assim, dando indireta para as outras, falando assim para os meninos, nada de falar brasileiro aqui, quem falar brasileiro que corta a língua, vou cortar a língua, assim. E eu achei aquilo desnecessário, né? As pessoas lá em convívio, todo mundo tranquilo, e ela abriu a boca e falou assim, quem falar brasileiro aqui, eu corto a língua. Subiu um sangue na cabeça, sabe quando o sangue assim vem de baixo, vai subindo, 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 você fica até vermelho, mas você sabe que está vermelho, mas você não tem um espelho para ver que você está vermelho? Eu olhei para o meu marido e eu pensei, eu vou abrir a boca e vou falar assim, então pode cortar minha língua porque eu falo brasileiro. Eu ia falar isso para ela. Mas sabe quando o Espírito Santo, ele te segura? Ele te segura, tipo assim, você não é igual a ela. Você não vai retribuir, não é olho por olho, dente por dente. Não, não. É você amar. E é difícil. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. E eu ali engoli seco. Meu marido logo viu. Essa vai abrir a boca e vai falar alguma coisa. Mas eu fechei a boca e fiquei ali. Mas eu cheguei em casa. Tipo assim, mas por que eu não falei? 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 Remoendo, sabe? Remoendo. Não, deixa estar. Sabe por quê? Eu só dou o que eu tenho. Você só dá o que você tem. Se você tem amor, você vai dar amor. Se você tem respeito, você vai dar respeito. Se você é grata, você vai dar gratidão. Mas se você é mau, a maldade vai brotar de você.
Hã? Se os teus olhos forem maus, você vai estar em trevas. E se os meus olhos forem bons? Vou estar na luz. Hã? Vai iluminar o seu corpo. Então, se o teu corpo, ou quer dizer, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, você vai estar em trevas. Entendeu? E se só a luz for trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas. Tem pessoas que estão nas trevas. Por quê? Porque o olho é mau, os olhos são maus. Só olha com um olhar mau, só tem malícia no olhar, só tem julgamento na língua. É o tempo todo, achando uma maneira de prejudicar a outra, de tratar, maltratar. O que eu vejo hoje nos dias atuais, as pessoas não têm paciência com ninguém. Não tem paciência. Não tem paciência. Entendeu? Estava num caixa de um mercado. Atenção, outra brasileira, olha Deus me testando. E ela, não sei, usou um termo que a senhora do caixa não percebeu e cobrou lá 4 sacolas dela, né, que se diz sacas, 4 sacolas. E depois, não estava falando disso, eu estava falando dessas sacas aqui de lixo, que era um rolo de saco de lixo. E ela, mas você disse isso, mas numa arrogância, numa cara de nojo, numa cara assim. Eu falei, gente do céu, que isso? Onde é que o mundo vai parar? Jovem já começa assim, preconceituosa, não tem paciência para lidar com o público. Se não tem paciência para lidar com o público, vai se tornar freira, se isola do mundo, entendeu? Vai ser uma monja, um monge, se isola, porque se não tem paciência para lidar com as pessoas, você não pode estar no meio das pessoas. Tem dias que eu tenho que aguentar gente chata assim, cliente chato, pessoas exigentes, muda contrato, faz isso no contrato, altera contrato, e eu tô lá, no meio do fogo, aturando um, aturando o outro. E eu o tempo todo mantendo a minha calma, sendo simpática, agradável. Por quê? Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Entendeu? Você só dá aquilo que você tem. Não adianta falar, mas eu sou assim. Não, é porque você tem isso dentro de você. É porque você é assim mesmo, que se você tivesse outra coisa dentro de você, você daria outra coisa. As pessoas não têm paciência. Hoje, jovens não têm paciência. Já crescem num leito de família, no meio da família, preconceituosas, doentes mentalmente. Não sabem tratar o próximo com gratidão, não sabem sorrir para uma pessoa necessitada, não sabem dizer uma palavra de conforto quando a pessoa precisa, mas sempre estão mal criadas, ásperas, egoístas. Sabe aquela pessoa assim, está tudo bem comigo, o resto do mundo que se exploda. Você não tem uma palavra de amor para uma pessoa, você não tem uma palavra de ânimo para a pessoa. Você está vendo que a pessoa está caída, você está vendo que a pessoa está debilitada, você está vendo que a pessoa precisa de um up, de um levantar. E você não abre a sua boca porque você não tem isso dentro de você. Porque se você tivesse, você daria. É isso. Jesus veio abolir isso. Não, pare com isso. Não é dente por dente, não é olho por olho. Não. Se alguém bater na sua face direita, oferece também a outra. É você amar os inimigos e orar por eles, porque é muito fácil orar por quem você ama. É muito fácil orar pelos seus filhos, pelo seu marido, né, pelo seu cônjuge. É muito fácil você orar pelo seu trabalho, porque você ama o seu trabalho. Agora vá orar por aquele vizinho, sabe, infernal, que te ameaça. Vai orar por aquele parente que é invejoso e que sempre está armando alguma coisa contra a sua vida. Vai orar por esses, porque é essa a recompensa, essa é a maior recompensa. É você orar por aqueles que te detestam, por aqueles que querem ver o teu mal. E não é fácil. Não é fácil orar por eles, não é fácil perdoar. Mas não é impossível. Porque se fosse impossível, o Senhor não nos ensinava isso. Entende a mensagem? Entende? Pessoas precisam ter esse amor de Deus. Ser gentis. Eu esses dias estava dentro do carro,
né? E esses motoristas de ônibus, eles são, não sei aí, mas aqui eles entram na frente e se você não... Você que tem que parar o carro, mesmo você tendo direito, né? Na sua mão, você tem que parar o carro. Eu ia passando na via principal, entrou o motorista do ônibus com pressa, deve que estava atrasado, e entrou e não tá nem aí, eu tive que parar o carro. Um menino, que eu pensei assim, podia ser meu filho, um menino que tinha lá por volta de uns 13, 14 anos, a fazer assim, acenar a mão para ele parar. O menino estava quase entrando na frente do ônibus, e eu pensei, gente do céu, o motorista vai atropelar, porque não tem uma visão exata ali, sabe? É uma visão ali morta, não dá para ver, entendeu? E sabe o que eu fiz? Buzinei. Eu buzinei para ele e fiz assim, olha lá, o rapaz. Eu fiz assim, olha lá. E ele olhou para mim, aí foi quando ele travou e olhou e viu que o rapaz estava fazendo assim com a mão para ele abrir a porta, que estava atrasado e não queria perder o ônibus. Eu olhei assim, gente do céu, por pouco podia atropelar o rapaz, que adianta a pressa? Matava o rapaz, acabava com a vida dele, acabava com a profissão dele, perdia o trabalho, claro. E por quê? Por pressa de 5 minutos atrasado, 6 minutos, não sei. Ou por falta de gentileza, porque eu só dou o que eu tenho. Entende? Aí o povo de Israel estava sendo confrontado por esses inimigos, que diante dos olhos de muita gente eram infalíveis. Não, esses aí ninguém vence. Quem? Os assírios, conhecido pela organização militar, pelo seu grande exército, pelo um povo poderoso que luta, batalha, fortes, enfrentam montanhas, já são criados para enfrentar grandes obstáculos. Não, esses aí vocês não conseguem vencer. Quem? Os babilônicos, os caldeus, um povo que está à frente de nós em conhecimento, um povo que tem uma infraestrutura magnífica. Não, esses aí vocês não podem não, esses são maiores. Mas aí, Isaías 25 está desmentindo aquilo que muitas vezes a pessoa pensa a meu respeito, ou que está pensando a seu respeito. Porque o povo está fazendo um cântico de louvor aqui pela misericórdia divina. Está dizendo, não, a cidade que estava ali forte, fortificada, o Senhor pegou e fez um montão de pedras. Fez. E essa cidade forte aí é uma ruína. Sabe essa fortaleza dos estranhos? Já não é cidade e jamais será reedificada. Pensa que Egito foi reedificado? Nunca mais foi o mesmo. O Egito nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Acabou o Egito. Hoje, se você for no Egito visitar as pirâmides, aquilo lá é uma confusão. Aquilo ali, se você não tiver cuidado, você é roubado o tempo todo, você é enganado o tempo todo. Porque eles vivem do turismo e eles têm que enganar os turistas para ganhar o seu ganha-pão. Então, um país que era evoluído, desenvolvido naquela época, estava à frente de medicina, de conhecimento. E hoje, quem é o Egito? Só ficou lá o quê? As pirâmides construídas por quem? Pelo povo de Deus. É o marco do Egito. É a história do Egito. Por quê? Porque foram construídos pelo povo de Deus. É isso que Deus faz. Cidades fortes te glorificarão. Cidades fortes de estranhos não serão reedificadas. Esse povo forte vai te glorificar. As nações opressoras que oprimem, que querem de todas as formas, que compram as suas vontades, não. O Senhor vai fazer temer ao Deus de Israel. Porque o Senhor foi a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Sabe que esse povo estava angustiado? Sabe o que é enfrentar um povo forte e poderoso? Sabe o que é enfrentar uma pessoa obstinada para o mal, que está ali já pronta para a batalha, mas para destruir, para acabar, aniquilar com os seus sonhos, com a sua esperança? Sabe o que é isso? E Deus está falando para você, eu pego esse e faço em nada. Eu pego esse que se acha e eu com as minhas próprias mãos o destruo. Escute uma coisa que Deus está falando aqui. Pode se levantar fortalezas contra você.
Eu não sei quais são os seus inimigos da tua alma. Eu não sei o que está afligindo a sua alma nesse dia. O que está trazendo angústia no teu coração. Mas escute a palavra que Deus tem para você nesta hora. Eu sou o Senhor, que ouço a oração do necessitado. Eu sou o Senhor, que ajudo na sua angústia. Eu sou o refúgio contra a tempestade. Eu sou um refúgio contra a tempestade. Sabe o que é isso? Refúgio contra a tempestade? Eu não sei a sua tempestade, mas você já imaginou uma tempestade muito forte? Ventos, rajadas de vento que leva tudo? Eu acredito que você já passou por isso, certo? Mas Deus está dizendo assim para você: eu sou o teu amparo. Ele está dizendo para aqueles que estão enfrentando dificuldades nesse exato momento, e eu, com autoridade no Espírito Santo, estou falando para você: Ele é o seu amparo. Você que está enfrentando dificuldades, Ele é o teu consolo em tempo de sofrimento. Não desista. Deus está falando para você: não desista. Estão te afrontando? Estão apontando o dedo na sua cara e te ameaçando? Deus está dizendo para você: não desista. Eu estou vindo como um refúgio no meio dessa tempestade. Sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai pegar você com as próprias mãos dele, vai atrair você para ele, você estará debaixo das asas de Deus. E o seu inimigo vai passar para lá, passar para cá, voltar, tentar de novo e não vai conseguir te ver. Sabia que Deus cega os nossos inimigos? Sabia disso? Sabia que Deus cega os nossos inimigos? Como prova isso? Lá logo no começo em Êxodo, quando o povo sai lá do Egito e o povo fica no deserto. Sabe o que o Senhor fazia? O Senhor, Ele criava uma neblina, uma nuvem. Eles estavam pertinho um do outro, mas ninguém conseguia ver. O acampamento dos egípcios não conseguia alcançar o acampamento de Israel. E eles estavam muito próximos. Por quê? Porque Deus cegou a visão dos egípcios. Então deixa eu falar uma coisa para você nesse dia. Deus está dizendo para você: não desista. Está sendo afrontado? Deus está falando assim: eu sou o seu amparo. Deus está te pegando, está te escondendo. Tem pessoas que vão atrás de você e não vão te encontrar. Não vão, Deus não vai permitir. Às vezes você vai passar na rua, a pessoa vai passar e a pessoa não vai conseguir te ver. Não vai. Sabe por quê? Porque quando Deus fala assim: basta, chega, já afrontou demais, já humilhou demais, eu estou pondo um basta, estou colocando um limite, acabou. Eu gosto daquela passagem que o Senhor fala assim, no livro de Provérbios, que fala que Ele dá limite às ondas e diz: ondas, daqui vocês não passam. E elas passam? Não, limite. Deus coloca o limite para cada coisa. Tem um tempo da humilhação, gente. E como tem esse tempo, e muitas das vezes somos mesmo humilhados, massacrados às vezes. Mas não significa o fim, não significa a derrota. Significa um tempo que Deus está te amassando para te fazer um vaso melhor. Então o Espírito Santo manda te falar nesta hora: não desista, não retroceda, não volte atrás. Eu estou afirmando para você aqui que eu estou sendo um refúgio para você no meio dessa tempestade. Eu vou pegar todas essas pessoas, entendeu? Todos esses tiranos, esses que estão vindo contra você, que são a sua tempestade, esses que estão abalando o seu barco, e Deus está dizendo: eu vou te livrar. Eu vou te livrar. O Senhor está dizendo: eu estou abatendo o teu inimigo. Eu estou humilhando o teu inimigo. Eu estou aniquilando o seu inimigo. Isso significa o quê? Que esse problema que você está enfrentando, você não vai enfrentar mais. Esse problema, essa dificuldade que você está vivendo, o Senhor está dizendo: você não viverá mais. É uma palavra de Deus para você nesse dia, nessa hora, no seu momento que você vai ouvir essa mensagem. É uma mensagem de Deus fortemente para o seu coração. Chega. Chega. O clamor do povo no Egito chegou aos ouvidos do Senhor. E Ele envia o libertador. Quem? Moisés. Chega. Já foram humilhados, já foram massacrados.
trabalharam como escravos, não ganhavam nada por aquilo, comiam regado, porque a comida provavelmente era uma comida regada. Quem é escravo não tem direito daquilo que come, não tem direito sobre o seu corpo, e principalmente daquilo que vai comer, não tem como exigir. Então, Senhor, limite. Acabou. Acabou, Faraó. Quer oprimir o povo? Acabou essa fase. Ah, construam mais monumentos, faça o meu rosto resplandecer, levante essa estátua em minha homenagem. Faraó, acabou. Olha aí o libertador. Quem? Moisés. Esse? Esse vai me tirar do trono? Não, não é ele. Sou eu, através dele. Então Deus usa, sim, os instrumentos dele, faz grandes coisas aqui nessa terra. Ninguém pede o agir de Deus. Tem pessoas que falam assim, com esse ninguém pode. Com esse ninguém pode. E eu falo assim, com Deus é que você não pode. Não enfrenta Deus, não. Tem gente que quer enfrentar Deus de frente, vai ficar marcado para a história, mas não é uma história boa, não. Os egípcios ficaram marcados para a história. E a história é boa? Então, Deus, ele fala com você nesse dia. Deus está dizendo para você, não desista. Não tenhas medo. Olhe para frente. Se ameaçar, tem pessoas aqui que estão sendo até ameaçadas de ser mandadas embora do trabalho, pelo seu comportamento, porque você não é igual às outras. Sabia disso? Você não é igual. Você é uma mulher de Deus. E elas ficam irritadas com o seu comportamento. Deus está dizendo, eu tiro todas e mantenho você. Mas quando eu quero o meu propósito, ninguém impede o meu propósito. Eu arranco uma por uma, mas mantenho você, porque se eu tenho essa porta para você, ninguém fecha. Pessoas ameaçando. Você tem que ser como nós. Por que você é diferente? Eu sou diferente porque eu tenho Deus na minha vida. Você é melhor? Não. Ser especial? Para Deus eu sou. Para Deus eu sou. Você é melhor que nós? Eu não sei em qual sentido que eu sou melhor, mas que eu, por ter o poder de Deus, eu me considero forte e poderosa nessa terra. Então, eu deixo essa palavra para você nesse dia. Israel estava enfrentando dois povos, duas nações poderosas, mas duas nações que não tinham Deus. Você tem Deus. Aí está o diferencial, que você ainda não tá focando, entendeu? Eu sei o que eu estou falando. Eu já enfrentei pessoas de alta patente. Eu estive em entrevista com pessoas de alta patente, que pela assinatura destruía ali minha vida profissional. E sabe o que Deus fez? Deus enganou. Deus enganou, entendeu? Deus mudou o cenário. Mudou. E quando Deus quer, ninguém pede. Até tentou assinar, mas a caneta caiu da mão. Então é isso que Deus está falando para você. Não temas. Mas eu estou com medo. Medo do quê? Do homem? Você tem que temer, sabe quem é Deus? Porque é esse que vai lançar no inferno. É esse que vai te dar o direito da eternidade. É esse que tem o poder. É ele que você tem que temer, não é o homem, não. Esse que é um mero mortal como eu e você, que morre e passado uns dias já cheira mal também. Esse que é farinha do mesmo saco, bem dizer assim, que tem os mesmos órgãos internos que nós temos, que funciona, que anda como nós andamos, coordenação motora como nós temos, fala como nós falamos. Você vai temer o homem? Não, Deus está dizendo, não, você teme a mim. Eu estou entrando nessa batalha por você. Eu não sei onde que essa mensagem vai chegar e nem sei o que você precisa ouvir de Deus. Mas eu sei que Deus está falando para você. Você não se justifica, auto se justifica. Não. Deus é que justifica por você. Acha que Israel andava aqui? Andava com medo, óbvio. É normal, temos aqueles momentos de medo. Mas sempre temendo ao Senhor. Por quê? Porque Ele é que vai enxugar todas as nossas lágrimas. É Ele que vai entrar e vai envergonhar o nosso inimigo. Essa é a mensagem para você. Deus está dizendo, ainda manda falar para você. Levanta a cabeça. Não chore mais. Não se entristeças mais. Não se angustie mais. Tem pessoas aqui que ouviram palavras pesadas por esse dia. Deus está falando, não se entristeça mais. Deus colocou um limite hoje. Chegou o tempo. Seus inimigos, seus adversários, essa cidade forte, uma ruína. Essa fortaleza de estranhos,
estranhos, que nem conhecidos, nem é íntimo teu, mas quer se meter na sua vida. E Deus está falando para você, jamais será reedificada. Acabou. Que eu destruo, o que eu derrubo, ninguém reedifica mais. Então essa é a mensagem de Deus para você. Eu espero que você tenha entendido da parte do Senhor. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos a sua casa, com todos a sua família. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.